Se montar uma lancheira saudável para o seu filho é um desafio, confira as dicas que nós preparamos para você e assista esse vídeo até o final. Montar uma lancheira saudável para o seu filho muitas vezes se torna um desafio em função de muitos pais ou cuidadores não compreenderem a importância que a alimentação saudável exerce sobre crescimento, desenvolvimento e até mesmo a atenção dos seus filhos em relação às atividades pedagógicas. Muitas vezes nós nos deparamos com situações onde a praticidade, a correria do dia a dia e a falta do tempo que nós temos para poder preparar, organizar e planejar um lanche saudável nos deixa sem muita percepção de como deveria ser um lanche que venha agregar conteúdo nutricional relevante para os nossos filhos. Desta forma, tudo inicia quando eu entendo a importância da alimentação saudável para esse momento e os vindouros momentos que meu filho vai ter ao longo da sua vida. Uma das maiores dificuldades que os pais ou cuidadores têm no momento de montar uma lancheira saudável é a sua compreensão e percepção do que é um alimento saudável. Nós temos que compreender que quando montamos essa lancheira, nós devemos observar que se trata de um lanche e não uma grande refeição. Nós temos que nos atentar que não é um almoço, não é um jantar e não há necessidade de fazer essa substituição. Observe também que durante essa montagem você também precisa entender como o seu filho se alimenta, em que momento ele está vivendo na rotina alimentar e se ele já tem aqueles hábitos saudáveis inculcados no seu dia a dia, fazendo parte da sua rotina. A alimentação dele no momento que ele estiver na escola também ficará mais facilitada. Você deve considerar também a porção adequada para ele, o momento que ele está vivendo, que tipo de atividade ele vai ter na escola naquele dia, a disposição que ele está em se alimentar, se a última refeição foi de um volume maior ou de uma digestão mais dificultada. Tudo isso vai influenciar quando você for montar a lancheira daquele dia. A montagem dessa lancheira também deve seguir algumas regras da boa alimentação, como quantidade adequada, qualidade, harmonia entre os nutrientes, carboidratos, proteínas, vitaminas, sais minerais e uma adequação para o momento que ele está vivendo. Prepare um esquema semanal, organizando os lanches por dia durante toda a semana, tentando variar os alimentos e fazendo com que o seu planejamento seja feito com antecedência. Priorize os alimentos mais naturais possíveis, evite os industrializados, os processados. Tenha sempre no seu cardápio disponível alimentos, frutas, vegetais da época. Então disponibilize alimentos que facilitem o momento do lanche dele, como pedaços menores, frutas picadas, castanhas, frutas secas. Ali naquele momento ele não vai perder tanto tempo cortando, descascando e ele vai de forma prática se alimentar e vai poder aproveitar o seu momento de intervalo. Monte a lancheira utilizando também objetos que atraiam a criança, como potinhos coloridos, garfinhos, colherinhas em formato de animais. Corte também os alimentos em formatos divertidos, como estrelas, animais, palitinhos, e assim ele vai se sentir um pouco mais atraído, porque criança também come com os olhos. Algo importante que também tem que ser observado é o tipo de lancheira que você vai acondicionar o alimento e a sua limpeza e higienização. Observe todos os dias o que retornou da lancheira, tire aquilo que não foi consumido, limpe, sanitize e novamente deixe ela planejada para o dia seguinte. Caso algum alimento necessite também de controle de temperatura, utilize potes e garrafinhas térmicas para que haja segurança na hora que ele for consumir o alimento que você ofereceu e preparou com tanto carinho. E lembre-se, não exija que o seu filho consuma tudo que você disponibilizou na lancheira. Pode ser que o apetite dele naquele dia não esteja de acordo com o que você imaginou. Pode ser que ele tenha se distraído com outras atividades. Pode ser que a digestão naquele dia esteja lenta. Enfim, vários fatores podem determinar e fazer com que ele não consuma exatamente tudo que você imaginou que ele iria consumir. Então tenha paciência. Pais, observem que quantidade e qualidade muitas vezes não andam juntos. É preferível que ele consuma alimentos, mesmo com uma quantidade menor, com uma qualidade relevante e que agregue saúde para o seu organismo. E eventualmente ele vai se deparar com a lancheira do colega. E pode ser que ela esteja mais apetitosa, pode ser que ela esteja mais atraente e a lancheira dele não esteja tão atraente assim. Mas lembre-se, você quem controla o que colocar na lancheira do seu filho.
Você não tem controle do que vai na lancheira do colega do seu filho. Portanto, calma, deixe ele consumir o que estiver ali. Se eventualmente ele quiser fazer uma troca, tudo bem. Mas haja sempre com determinação, persistência, paciência e não faça desse momento algo definitivo. Faça educação nutricional com seu filho todos os dias. Insira alimentos saudáveis todos os dias e você vai ver que sua vida vai ficar mais fácil na hora de montar essa lancheira. Para ficar ainda mais fácil, nós preparamos para você algumas receitas simples e saudáveis para você colocar em prática. Confira! Hoje eu vou te ensinar 3 opções deliciosas, saudáveis e super simples de fazer para o seu pequeno levar para a escola. Nossa primeira receita é o muffin caprese. Caprese nada mais é do que a mistura entre manjericão, queijo e tomate. Vamos lá? Você vai precisar de 2 ovos, sal a gosto, 70 gramas de farinha de aveia, meia colher de sopa de fermento químico em pó, manjericão picado, 1 colher de sopa, azeite, 1 colher de sopa, tomate cortado em cubos pequenos, 1 unidade, 40 gramas de queijo frescal, também em cubos. Para preparar, o primeiro passo é misturar os ovos, o azeite e o sal até ficar homogêneo. Depois disso, acrescente a farinha de aveia e mexa até formar uma massa lisa. Reserve. Depois disso, é só acrescentar o tomate picado, o queijo fresco picado e o manjericão nessa primeira massa que está reservada. Finalize com o sal e o fermento químico em pó. Depois de misturar tudo, basta colocar a massa em formas untadas ou forminhas de cupcake e assar em forno pré-aquecido a mais ou menos 180 graus por cerca de 20 minutos. A nossa segunda receita é um quibe um pouquinho diferente. A gente troca o trigo por quinoa para deixá-la ainda mais saudável. Você vai precisar de carne moída, 300 gramas, quinoa já cozida, 200 gramas, cebola, meia unidade, dentes de alho, sal a gosto, algumas folhinhas de hortelã, tomate cortado em rodelas finas e 2 colheres de sopa de creme de ricota. O primeiro passo é deixar a quinoa de molho por cerca de 6 horas, depois escorrer essa água e cozinhá-la até que o grão abra. O segundo passo é colocar a cebola, o alho, o hortelã, o azeite, o sal em um mixer ou processador e processar até que fique homogêneo. Em seguida, misture a carne, a quinoa cozida e a mistura processada e incorpore tudo. Se necessário, ajuste sal e coloque um pouco mais de azeite. Para a montagem desse quibe, coloque uma camada da mistura do quibe, em seguida o creme de ricota e as finas rodelas de tomate e depois outra camada do quibe. Finalize tudo com um fio de azeite. Depois de montado, asse em forno pré-aquecido a mais ou menos 180 graus por aproximadamente 30 minutos. E a nossa última receita é um sandubinha natural com patê de frango. Um patê um pouco mais saudável. A gente vai fazer com iogurte natural. Para essa receita você vai precisar de pão de forma integral, 2 fatias, peito de frango cozido e desfiado, iogurte natural, queijo mussarela ou fresco, cenoura ralada, alface americana, 1 folhinha, manteiga, sal a gosto, pimenta do reino a gosto e 1 colher de sopa de azeite. O primeiro passo é tostar as fatias de pão na frigideira com manteiga. Em seguida, para fazer o patê, misture o frango desfiado com o iogurte e a cenoura, tempere com sal, pimenta do reino, azeite e ajuste o sabor. E o último passo é a montagem.